Então diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Livro de Números, capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, chegou a hora de nós ministrarmos a Tua palavra, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Chegou a hora de nós ministrarmos, Senhor, a Tua força, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, manifesta-te agora, Senhor, no decorrer desta ministração, Senhor. Manifesta-te com poder e graça, Senhor, estabelecendo, Senhor, Pai, mais uma vez, Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo, falando alto aos corações das vidas que aqui estão, Senhor. Ó Deus, revelando, Senhor, Pai, a Tua vontade, o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, me usa agora, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, fala a minha mente, labalabaxeia sore, labalabaxeia suriandarebicamba labassúbia, ricalamanaia sou decanda laia suriandarecanda labalastre. Ó Deus, que os meus ouvidos estejam, Senhor, aguçados agora, Senhor, para ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Que o meu coração, Senhor, da glória seja tomado por Ti agora, e as minhas emoções anuladas pelo Teu poder, Senhor, para que a Tua voz ecoe com poder e graça, Senhor, deste lugar agora, Senhor. Papai, pela Tua misericórdia eu te peço, Senhor, me usa agora, Senhor, em nome de Jesus Altíssimo, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Eu te peço a Tua ajuda agora, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado.
para todo sempre. Aleluia. Irmãos amados, essa semana estava conversando com Deus, né? E quantas coisas e quantas tribulações as pessoas passam no seu dia a dia, né? Lutas, dificuldades, que enfrentam e que muitas vezes ou algumas vezes abalam as estruturas espirituais das pessoas e também a fé, né? E às vezes faz com que as pessoas se desanimem e saiam da presença do Senhor ou, né, se esfriem, né, melhor dizendo, né, daquilo que Deus deseja, né, saiam da presença de Deus, né, muito diferente daquilo que Deus deseja para as suas vidas, né? E eu queria lembrar a igreja, irmãos, né, que todos nós passamos por dificuldades e lutas, mas eu queria lembrar a igreja que Deus está vivo. Eu queria lembrar a igreja que nós cremos num Deus que é todo-poderoso e que é fiel, e que a sua palavra, ela se cumpre sempre e sempre se cumprirá nas nossas vidas, e que o nosso Deus não te abandonará nunca, e que tudo aquilo que você enfrenta neste mundo, neste momento, e vai enfrentar no futuro, talvez, são coisas passageiras e momentâneas, que jamais deveriam abalar as suas forças, nem as suas estruturas espirituais, porque o nosso Deus, ele está vivo, porque o nosso Deus é invencível, porque o nosso Deus, ele é inabalável, porque o nosso Deus não se corrompe, porque o nosso Deus não se convence, né, por circunstâncias que não sejam, né, o nosso verdadeiro coração voltado para Ele. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas deixam de acreditar no Deus da providência, no Deus que ampara, no Deus que segura, no Deus que cuida, no Deus que ensina, no Deus que fala, no Deus que consola, no Deus que nos coloca de pé todas as vezes que nós necessitamos. Quantas vezes as pessoas se esquecem de vivenciar, né, o Deus vivo por conta ali das suas estruturas abaladas pelas circunstâncias que rodeiam as vidas, pelas circunstâncias que estão, né, obviamente ao nosso redor, e estarão sempre enquanto nós vivermos neste mundo, porque a nossa vida neste mundo é uma vida de lutas e de superação, para que nós possamos um dia vivenciar, né, a glória de Deus de forma completa, de forma plena, irmãos. Nós cremos num Deus que existe, que criou os céus e a terra, né, e que, né, cuida de nós como um pai cuida de um filho, né? Conforme disse o Senhor, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa esquecê-lo, ainda assim o Senhor jamais fará isso. O Senhor jamais fará isso conosco. Portanto, irmãos amados, eu posso te garantir, como homem de Deus, que o Senhor Deus cuidará de você em todas as circunstâncias e fará, né, aquilo que é necessário para que você possa alcançar a glória dele, o poder dele neste mundo, e para que você possa vencer, para que você possa superar a sua luta ou as suas lutas no seu dia a dia. O nosso Deus não muda, conforme diz a palavra dele, né? O Senhor disse ali no livro de Malaquias, eu não mudo, né? E toda a história que o povo de Israel passou no deserto,
é uma história de superação, de lutas, mas ao mesmo tempo é uma história de providências de Deus e de cuidados de Deus, conforme ninguém na terra tinha visto ainda, né? Conforme ninguém na terra tinha ainda, né, passado por circunstâncias como aquelas que o povo de Israel passou, para que pudessem vivenciar o poder de Deus e acreditar que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus cuida de nós e que o nosso Deus faz aquilo que é necessário para que nós possamos superar as dificuldades. Nós lemos aqui um trecho da palavra de Deus, depois nós vamos ler mais um pedacinho, e nós vemos aqui um momento maravilhoso que o povo de Israel estava vivendo, porque depois de cerca de 2 anos que saíram do Egito, foram libertos ali depois das 10 pragas que Deus enviou no Egito para que Faraó pudesse libertar um povo que era cativo, escravo há 400 anos já ali no Egito, e Deus deu providência, e segundo a própria palavra dele, ele deu providência porque ele ouviu, o clamor do seu povo, e ele viu o sofrimento que aquele povo estava passando no Egito, e ele levantou Moisés e foi lá e decretou ali a liberdade do povo, depois abriu o Mar Vermelho, para que o povo passasse a seco, coisas que jamais poderiam acontecer numa situação normal, ou jamais poderia acontecer, né, de uma forma normal, aquilo que Deus fez ali no meio do povo de Israel. E o povo de Israel vagou ali por 2 anos e chegou até a terra prometida, né, chegou até a cidade de Cades Barneia, e o Senhor falou assim: Moisés, envia espias para, né, que vejam toda a terra que estará disponível a vocês. E Moisés enviou os espias e ficaram ali 40 dias olhando a terra, e voltaram e deram esse relato terrível. 8 dos espias relataram que eles seriam devorados por aqueles habitantes. Os 8 espias disseram, né, que as mulheres, né, e os filhos deles seriam presa para aqueles povos, né, e disseram que melhor era eles terem ficado no Egito e morrido por lá, do que vivenciarem ali aquilo que eles estavam vendo e enxergando. E obviamente, irmãos amados, que, né, 10 espias foram enviados, e os 10 espias viram a mesma coisa. Viram que as cidades eram fortificadas, viram que os habitantes eram gigantes, homens grandes e fortes, viram que as cidades eram numerosas, né, em habitantes, viram um quadro maravilhoso ali do fruto da terra que aquelas cidades, aquelas nações davam, né? Todos os 10 espias viram a mesma coisa. 8 disseram que eles seriam derrotados, e 2 disseram que era tudo verdade aquilo que eles estavam relatando, mas que eles deveriam ir, porque Deus daria a vitória a eles. Irmãos, a nossa fé, ela não está baseada, né? Ela não está baseada em coisas teóricas. A nossa fé, ela não está baseada, né, em palavras que são lançadas ao vento, ou que são lançadas, né, ao nosso redor. A nossa fé, conforme nós ministramos na semana que passou aqui, ela é baseada na prática daquilo que nós falamos, né? A nossa fé, ela é expressa em atitudes. Nós não conseguimos mostrar a nossa fé para Deus sem que as nossas atitudes revelem aquilo que nós acreditamos. É impossível você
né, mostrar a sua fé sem que você execute aquilo que você acredita, né? E Abraão, ele foi o grande exemplo de fé quando ele acreditava, quando ele recebeu ali, né, a promessa de Deus, as promessas de Deus maravilhosas, né? E certa vez Deus deu um filho a ele que era impossível de acontecer, né? E aí o filho cresceu, era jovenzinho, e Deus falou assim: Moisés, Abraão, né, leva seu filho até o Monte Moriá e lá você o sacrifica a mim. E Abraão foi. E você sabe por que Abraão foi? E você sabe por que Abraão subiu ali no monte, fez um altar e deitou o seu filho ali, Isaque? Você sabe por que Abraão fez isso, irmãos? Porque Abraão acreditava no Deus vivo, porque Abraão acreditava na promessa de Deus, porque Abraão acreditava quando Deus falou assim: deste filho, do seu único filho, haverá uma herança bendita sobre a terra, né? Ele acreditava na palavra do Senhor, quando ele falou do seu único filho, desprezando Ismael, desprezando o filho com a escrava. Deus disse e revelou a Abraão aquilo que iria acontecer, e Abraão acreditava na palavra. E quando Deus pediu a ele que sacrificasse o seu filho, com certeza Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Tanto é que quando Abraão chegou no pé do monte, ele disse aos seus empregados que estavam ali trazendo as coisas para o sacrifício, ele disse assim, vocês fiquem aqui agora, porque eu e Isaque iremos até o monte para sacrificar e nós voltaremos. E nós voltaremos. Então, irmãos amados, sabe, não se engane, não se iluda, sobre a tua experiência espiritual com Deus. Não se iluda, em simplesmente acreditar, que Deus existe. A própria Bíblia diz que acreditar que Deus existe, até os demônios creem. Então, que você, sabe, aguce a sua fé e que você olhe para a sua vida, olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor e trabalhe, a sua fé, para que você não diga palavras que vão te destruir, para que as suas atitudes não sejam atitudes que vão fazer com que a sua luta aumente, ao invés da sua luta diminuir, por causa das palavras e por causa das atitudes no momento de dificuldade e luta, que vão gerar consequências muito piores do que aquilo que você está vivendo ou poderá viver em determinado momento da sua vida. Então nós temos que olhar para nós, e olhar para Deus, e olhar para a palavra, porque Abraão lembrou da palavra, e nós lembramos da palavra, e nós lembramos de que Deus está vivo, e nós lembramos que Deus está conosco, e nós lembramos que Deus nos orienta, e nós lembramos que Deus nos guia, nos faz levar por caminhos que nós devemos trilhar, e nós nos lembramos do poder dEle. E nós nos lembramos que ninguém pode impedir algo que Deus deseja. E nós nos lembramos que Satanás, e seus demônios, jamais poderão barrar a igreja, os filhos de Deus. E não é só barrar, ele não pode tocar. Ele não pode tocar naqueles que estão em Cristo Jesus. Então que você, sabe, neste dia, lance para dentro do teu coração, sabe, a necessidade de nós, sabe, sermos genuínos em relação a Deus, e clamarmos a Deus e pedirmos ajuda de Deus, para que Ele nos fortaleça naquilo que nós necessitamos, irmãos. Você precisa de fé?
Peça que Deus acrescente fé a você. E peça, né, que Deus esteja te ajudando na sua jornada, para que você não fraqueje, né, para que você não retroceda, para que você não se prostre durante a sua vida neste mundo. Sabe, irmãos, nós temos que aprender, né, a acreditar num Deus que quando, né, Jesus falou assim, né, que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo será acrescentado, as demais coisas serão acrescentadas. Nós devemos então entender que nós lutamos e lutamos e lutamos, mas nada disso pode interferir na nossa fé, porque na nossa busca em Deus, porque tudo isso, tudo que nós temos neste mundo é resultado da nossa fé, é resultado, né, dos cuidados de Deus na nossa vida, né? E se você realmente se colocar diante de Deus como Deus deseja, né? Além de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de você ser um testemunho vivo de Deus neste mundo, você será uma pessoa que terá as suas necessidades supridas por Deus, porque tudo que nós necessitamos será acrescentado por Deus neste mundo. E não é uma troca, irmãos. Nós não amamos Deus porque Ele nos dá coisas. Nós não, né, honramos a Deus porque Ele nos dá coisas. Nós fazemos isso simplesmente porque nós cremos e nós necessitamos dEle. Não para nos dar riquezas, mas para cuidar de nós, para falar aos nossos ouvidos, para nos consolar, né? Para nos orientar, para nos fazer chorar na presença dEle. Nós precisamos de Deus, porque a nossa vida neste mundo vai muito além de bens, porque, sabe, os bens jamais trarão paz, os bens jamais trarão alegria, a alegria que nós necessitamos, né? As nossas conquistas materiais neste mundo jamais poderão superar, né, o que Deus nos oferece nas questões espirituais, na presença dEle, em sentir a presença dEle, em ouvir a voz dEle. Sabe, irmãos? E tudo isso é um conjunto de coisas na nossa vida. Tudo isso é um conjunto de coisas. E as pessoas às vezes não conseguem ter fé hoje, porque vivenciam situações que foram geradas e motivadas por atitudes como essas terríveis, desses 8 espias que murmuraram, olharam para as coisas à sua frente e entenderam que elas eram maiores do que Deus. E entenderam que as dificuldades eram maiores do que Deus. E entenderam que as lutas não poderiam ser vencidas por Deus. E entenderam que a promessa de Deus jamais poderia ser cumprida por causa de uma circunstância, por causa de uma barreira. Entenderam, irmãos amados, que o Deus que abriu o Mar Vermelho, né, que o Deus que enviou 10 pragas, que Deus que enviou o maná para que pudessem ser alimentados, deu água no deserto, cuidou, né, cuidou aquecendo o povo durante a noite, cuidou colocando uma nuvem durante o dia, para que não fossem molestados pelo sol e que guiasse o povo. O povo olhou para tudo isso e desprezou e menosprezou e não quis, né, acreditar num Deus presente, num Deus que dava sinais, num Deus que dava providência e num Deus que cuidava. Eu creio que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você.
Eu creio que Deus tem cuidado de você. Eu creio que Deus tem feito coisas sobre a sua vida que você sabe que é Deus. Eu creio que Deus tem te ensinado. Eu creio que Deus tem falado contigo. Eu creio, sabe, que Deus tem te mostrado e falado: eu sou poderoso. Eu creio que Deus tem falado e ministrado a você: creia em mim. Para que você possa ser uma pessoa, né, que obtém dele aquilo que você necessita. E muitas vezes nós precisamos de paz, alegria, conforme eu já falei aqui. Muitas vezes nós precisamos de conforto espiritual. E muitas vezes nós precisamos simplesmente ouvir a voz de Deus. Simplesmente ouvir a voz de Deus. E Deus tem interesse em que tudo isso aconteça na sua vida e na minha vida. Quantas coisas Deus quer fazer na tua vida, irmãos. Quantas coisas Deus quer te dar. Quantas coisas Deus quer que você vivencie em relação a Ele. Quantos desejos estão no coração do Altíssimo, né? De que você tenha grandes experiências maravilhosas com Ele, sabe? Mas muitas vezes Deus quer te encontrar e você não vai. Mas muitas vezes Deus quer falar e você está atento a outras coisas. Quantas vezes Deus tem te ensinado e falado e você tem desprezado aquilo que Deus fala? Sabe? Abrindo mão, né, de cumprir aquilo que Deus deseja para fazer aquilo que você deseja. A Bíblia diz, irmãos, as pessoas às vezes, nosso Deus é tão amoroso, o nosso Deus dá tanta providência a nós, e o nosso Deus cuida tanto de nós, que algumas vezes as pessoas confundem, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele, né, que deseja as coisas que são da carne, se afasta de Deus. Quantas vezes Deus tem demonstrado que os valores eles têm que ser bem discernidos por nós, para que nós possamos ter a plenitude das coisas que são de Deus nesse mundo, principalmente as coisas espirituais, porque Deus dá tanta providência, Deus cuida tanto, que muitas vezes as pessoas começam a buscar os seus desejos carnais e os desejos espirituais que deveriam fazer parte da sua vida, ouvir a voz de Deus, conhecer a palavra, conhecer Deus, ter dons espirituais, vivenciar momentos maravilhosos com sonhos, com revelações de Deus para a sua própria vida. Não estou nem falando para outras pessoas, mas para as suas próprias vidas. E Deus é tão amoroso e tão cuidador, e as pessoas começam o quê? As pessoas elas começam a valorizar mais uma coisa do que outra, e aí Deus vai chamar. E aí Deus vai querer o quê? Conserto. E aí Deus vai querer o quê? Mudança. E aí as coisas começam a complicar na vida das pessoas. Eu sei que você talvez tenha achado terrível, como eu achei, as palavras desse povo. Mas as palavras deste povo, quantas vezes são as palavras do povo de Deus nos dias de hoje? Sabe? Talvez não sejam tão duras como foram, mas são duras mesmo assim ao coração de Deus. E as atitudes, algumas vezes, que as pessoas tomam em relação àquilo que estão enfrentando, são atitudes, sabe,
que entristecem profundamente o coração de Deus, porque são atitudes que demonstram uma fé pequena, uma revolta, que demonstram ali, sabe, pessoas que, conforme diz a Bíblia, têm ânimo dobre. Uma hora age de um jeito, outra hora age de outro jeito. Elias, ele certa vez no Monte Carmelo, ele ali repreendeu terrivelmente o povo de Israel, dizendo: até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Uma hora cai para um lado, outra cai pelo outro caminho. Quando a nossa vida em relação a Deus deve ser constante, porque nós conhecemos um Deus que está vivo, e um Deus que revelou coisas para nós, e nós devemos o quê? Observar todas estas coisas. Todas estas coisas. Eu creio que quando Deus ordenou a Moisés que enviasse os espias para ver a terra, eu creio que a expectativa de Deus era que o povo fosse motivado para lutar, para conquistar a terra. Eu penso que Deus, ele tinha a intenção no coração dele de que as pessoas viessem, né, e dessem ali o relato em relação àquilo que eles viram, da grandeza da terra, dos frutos da terra, né, conforme eles disseram, mas eles disseram de forma assim, muito pequena em relação àquilo que eles potencializaram, que era o medo. O fruto da terra está aqui. Trouxeram um cacho de uva, né, gigante, que 2 homens tinham que carregar. Falaram: não, realmente, Moisés, a terra mana leite e mel. Mas, e disseram: olha, o fruto da terra é esse daqui, mas nós não vamos poder conquistar. Mesma coisa as coisas espirituais de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, mas a minha vontade, ela é soberana sobre aquilo que o Espírito de Deus fala e ensina. E você sabe, irmão, você sabe muito bem que as nossas atitudes eram consequências. Você tem ouvido eu falar aqui muitas vezes isso, que as nossas atitudes geram consequências na nossa vida neste mundo. Conforme eu disse aqui, você inverte as prioridades de Deus na sua vida, Deus vai te chamar para que você conserte as prioridades. Você não age segundo aquilo que Deus falou, Deus vai te chamar para que você haja segundo aquilo que Ele falou. Deus vai te chamar e vai tentar te convencer. E eu falo tentar, porque o nosso Deus, ele não interfere nas nossas decisões. Você já ouviu eu falar isso aqui? Então ele vai tentar te convencer a tomar decisões certas. Ele vai tentar te convencer que você olhe e fale: não, eu estou errado, eu devo fazer desta forma, eu devo corrigir isso, eu devo corrigir aquilo. Então o Senhor, ele vai tentar te chamar, e quantas vezes, irmãos, é necessário que Deus faça alguma coisa na sua vida para que você dê ouvidos a Ele. Quantas vezes as coisas são de Deus, muitas vezes acontecem, e as pessoas, elas não estão percebendo que elas estão sendo tratadas por Deus, estão sofrendo coisas porque elas estão sendo tratadas por Deus. Quando esse povo disse essas palavras terríveis a Deus, Deus respondeu. E Ele falou assim, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 26. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando eu vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes:
diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Vou tratar vocês segundo o que vocês falaram aos meus ouvidos. O que o povo falou? Vamos ser destruídos, vamos ser presa. Não vamos conseguir conquistar a terra. Aí o Senhor falou: neste deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados do censo, de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, estes eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número de dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada um representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos, e terão a experiência do meu desagrado. Por isso que eu falo assim, irmãos, sabe? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Tome cuidado. Tome cuidado com as palavras que você fala. Muito melhor você falar para Deus aquilo que você está sentindo, do que você proferir palavras que são lançadas ao seu redor para que Satanás cate elas. E chegue diante de Deus e fale: Ele falou. Ele falou. Então eu vou fazer. Sabe, irmãos, o momento de luta não é o momento de reclamar. O momento de luta é o momento de nos apresentar a Deus para buscar ao Senhor. E eu vou dizer para você, sabe, a gente fala palavras tão preciosas, foram deixadas na Bíblia, mas nenhuma vitória virá sobre a sua vida se você não se consertar. Que enquanto você está deixando de fazer a vontade de Deus, a maldição está na tua porta. Você compreende isso? E a gente fala assim: Deus, sabe, Ele vai o quê? Vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Deus vai te ajudar. Mas, irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida e entender se nós não estamos sendo, sabe, a causa, das coisas que estão de Deus não acontecerem. E aí, aí vem a desmotivação. Nunca acontece, o pastor fala, a Bíblia fala, e nunca acontece. Mas eu creio, sabe, irmãos? Eu creio, sabe, que as pessoas, elas, algumas vezes, elas estão de forma recorrente gerando coisas ruins para a sua vida por causa das suas palavras, por causa das suas atitudes, por causa da sua desobediência. Certa vez
Deus disse assim para o povo de Israel: do que vocês estão se queixando? Está acontecendo coisa ruim? Deus falou: do que vocês estão se queixando? Aí ele falou: queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se dos seus pecados. Você não queixa dos seus pecados. Ficam se queixando das consequências. Não, queixe-se cada um do seu pecado. Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Começa a se queixar. Para você mesmo. Para que haja mudança. Para que haja mudança. Eu vou dizer para você assim: aquele que murmura de alguma coisa neste mundo, qualquer que seja, ele é terrivelmente ingrato a Deus. Aquele que murmura expressa uma ingratidão terrível a Deus. Você sabe por quê? Porque se Deus cuida de você, como alguma coisa ruim poderia vir de Deus? Murmure da sua vida. Murmure do jeito que você é. Murmure contra você mesmo. Porque se Deus é o Senhor da sua vida e cuida da sua vida, como você pode acreditar que coisas ruins venham de Deus? Muito pelo contrário, quando alguma coisa vem de Deus, ela vem para edificar, para exortar. A própria palavra de Deus diz assim, no livro de 1 Coríntios, né? Não virá tentação sobre nós maior do que nós possamos suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro. Quando vem algo de Deus para acrescentar fé, quando vem algo de Deus para exortar, quando vem algo de Deus para mexer com a nossa vida espiritual, Deus sabe o limite de cada um de nós, para que Ele possa o quê? Não enviar algo que nós não vamos suportar. Deus é tão maravilhoso que Ele faz isso, né? Então, eu tenho que corrigir meu filho, mas eu tenho que ir até aqui, porque se eu passar daqui, ele não vai suportar. E aí eu lembro da palavra de Deus quando o Senhor fala, né? Palavra maravilhosa. Eis que os meus pensamentos sobre vocês são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o que vocês desejam. Como a palavra de Deus pode ser anulada? Como alguém pode anular uma palavra lançada do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo? Como alguém pode anular algo que Deus falou? Ninguém pode. Ninguém pode. E eu já cheguei a uma conclusão assim, irmãos. Uma conclusão triste. As pessoas que se dizem cristãs, parte das pessoas que se dizem cristãs não acreditam em Deus. Acreditam que Deus existe. Mas não acreditam em Deus. Não acredita na Bíblia. Não acredita na palavra. Não acredita nas promessas. Não acredita. Não acredita. É uma fé fraca.
Tem uma fé mentirosa. Tem uma fé que não edifica. Não vivencia Deus, não vivencia o poder de Deus, não ouve o Espírito Santo. Sabe? Infelizmente, essa é uma realidade, irmãos. Nunca se esqueça de palavras tão faladas e que as pessoas talvez não entendam a amplitude da palavra de Jesus. Eu tenho dito isso aqui, vou falar de novo. Quando o Senhor Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é estreito, que poucas pessoas entram pela porta. Perdão, poucas pessoas entrarão pela porta. Poucas palavras, irmãos, para mim, tenebrosas. Para uma igreja tipo o Brasil, que cresce, igreja evangélica, que cresce absurdamente. Para mim, sabe, são coisas assim que geram em mim assim, não especificamente para mim, mas para a igreja, para aquilo que Deus colocou sob minha responsabilidade. Coisas assim assustadoras, né? Por conta de como será e como vai acontecer. Então que você, sabe, meu irmão, minha irmã, aproveite este dia aqui, sabe, para que você olhe para você mesmo e você não dê ouvidos e não olhe para aquilo que está ao seu redor, sabe? Mude a sua vida, haja por fé, né? Haja por fé, se motive, né, a seguir aquilo que Jesus falou e como ele falou. Não do jeito que fulano Beltrano fala, mas do jeito que ele falou. É do jeito que ele falou. É do jeito que ele falou. Porque o jeito, a forma como ele disse que deveria ser, é a forma que não há erro, não há confusão, que levará a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Eu penso, sabe, irmãos, estávamos falando a respeito do culto de adoração e louvor, dia 16 de agosto. Quando, irmãos? Dia 6 de agosto, né? Então, dia 16 de agosto. Quem dera Deus fizesse um milagre aqui hoje, né, irmãos? E eu vou dizer para você assim, que Deus pode. Deus pode fazer um milagre aqui hoje. Sabe? Por quê? Porque Ele pode. Simplesmente porque Ele pode. Deus está falando muitas coisas hoje a respeito de posturas, atitudes e consequências, né? E eu penso que talvez uma consequência hoje possa ser um milagre. A gente falou tanto a respeito aqui dos 8 espias, mas tiveram 2 que não concordaram e quase foram apedrejados pelo povo. Josué e Caleb. Que Deus falou,
esses vão entrar. Esses dois vão entrar. Todos vão morrer no deserto. Mas esses dois vão entrar. E os 8 espias, irmãos, morreram de praga, viu? Não foi, nem conseguiram andar pelo deserto. Mas 2 conseguiram entrar. Quem sabe hoje, irmãos, quem sabe hoje, a consequência das suas atitudes seja um milagre. Porque a gente dá ênfase às vezes nas coisas que são ruins para que você não cometa o erro, mas as coisas que são boas geram o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Geram o poder que faz milagres. Você sempre acredite nisso. Você nunca lance sobre a sua vida um juízo, né? E uma atitude conformista. Não, que você nas suas orações diga ao Senhor: Senhor, eu sei que tu podes fazer um milagre na minha vida. E no dia seguinte não aconteceu, fale de novo para o Senhor: Senhor, eu sei que tu podes fazer um milagre na minha vida. Não ache que as coisas que estão acontecendo contigo, né, são coisas definitivas, porque o nosso Deus muda histórias. Porque o nosso Deus, através de um clamor, muda histórias. Porque o nosso Deus, através de uma busca, Ele muda histórias. Ele é convencido por nós, irmãos. Ele é convencido pelas nossas atitudes. Lembra do cego de Jericó? Né? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Inclusive é o tema do louvorzão. Que dia, irmãos? 16 de agosto. É o tema do louvorzão. Você se acostume a olhar para a Bíblia, lembrar daquilo que a Bíblia fala, e seja guiado, né? Que as suas atitudes sejam parecidas. O cego de Jericó, ele não vai te abençoar, fica quieto aí, cala a tua boca, ele não vai te abençoar, ele já passou por aqui. E ele gritou mais alto ainda. Ele passou, então vou gritar mais alto. E aí Jesus parou. Sabe, irmãos, quem sabe esteja faltando a correção, quem sabe esteja faltando sair do conformismo, quem sabe esteja faltando clamor. Quem sabe, né, irmãos? Então vamos agora, irmãos, vamos agora mudar as nossas atitudes. Vamos agora sair do nosso conformismo. Vamos agora clamar. Deus pode. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Na nossa fé, nós vamos impactar o trono de Deus agora. Na nossa busca, nós vamos impactar o trono de Deus agora. Mas você precisa ouvir a voz do Espírito Santo.
Mas você precisa obedecer à voz do Espírito Santo, para que as coisas são de Deus aconteçam na sua vida, para que você vivencie o poder e a sua fé aumente. A nossa fé aumenta, a Bíblia diz que a nossa fé aumenta conforme nós conhecemos a palavra de Deus. Quando Deus fala, na verdade, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, deixe-se preencher e alimentar por esta palavra. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Pois nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Deus fiel, Deus forte. Deus que rompe cadeias, Deus que quebra grilhões. Deus, Senhor da glória, Pai, que nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Deus que promove todas as coisas, Senhor. Deus que faz todas as coisas, Altíssimo Deus. Vem sobre este povo, meu Senhor. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja. Vem, Deus, fazer, Senhor, obras nunca vistas neste lugar, Senhor. Vem, Deus, preencher com Teu Espírito Santo, conforme Tu tens prometido, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, manda poder sobre este lugar aqui agora, Senhor. Manda poder sobre cada vida, Senhor, que está neste lugar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu podes curar, Senhor, neste momento, Senhor. Tu podes, Senhor, reverter um quadro. Tu podes, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, desfazer o mal, Senhor. Tu podes, Deus, neste momento, Senhor, revelar a Tua graça, a Tua glória. Tu podes, Senhor, mais uma vez glorificar o Teu nome, Senhor. Vem com cura, Senhor. Vem com cura, Senhor, que a Tua unção de cura, Senhor, ó Deus, envolva cada vida que aqui está agora, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, glorifica o Teu nome agora, Senhor, Pai, desfazendo o mal, Senhor. Desfazendo, Senhor, as histórias escritas, Senhor, ó Deus, pelas trevas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem com força, Senhor, mais uma vez, libertando o cativo, Senhor, tirando, Senhor, as correntes, ó Senhor, Pai, fazendo com que estas vidas que aqui estão, Senhor, sejam mais uma vez, Senhor, ó Deus, tocadas por Ti, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, Pai. Ó Deus, Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus forte, Deus bendito, Deus grande, Deus fiel, Senhor. Papai, eu sei, Senhor, de toda a terra, Pai. Eu sei, Senhor, de toda a glória, Pai, que as Tuas palavras ainda são as mesmas, Senhor, e ainda, Senhor, de toda a terra, Tu dizes, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, Tu dizes, Senhor, aos Teus anjos, Tu conversas aí com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Teu Espírito Santo, quando Tu dizes, Senhor, de toda a terra, Pai, seja feito conforme eles falam, seja feito conforme as palavras deles, seja feito conforme, Senhor, e calabasúbia, e calabanaia, soribicanda, labalabalabalabalabalabalabalabachés, roure, chare, bicondorobicanda, labaia, soribicalamasúbia,
Ricalamanaya, sou decandalaias, sere raiaçô, teleclime, claia, surianda, rebicanda, labaia, labalabalabalabalabalabacheia, sou. Senhor, as tuas palavras são essas para a tua igreja, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei que tu dizes, Senhor, estas palavras. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, em nome de Jesus, o Altíssimo, em nome de Jesus, o Rei de toda a terra, aquele que controla o universo na palma da sua mão, em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu determino agora, para a glória do nome de Deus, para a glória do Filho de Deus, que haja cura e libertação sobre a tua vida, para a glória do santo nome de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus, ó Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Para todos sempre, em nome de Jesus.